Uns segundinhos. Olha só, está carregando. Flávio! Oh, deu certo, que bom, hein? Deu certo! Ontem a gente fez um teste, né, Flávio? A gente estava nessa expectativa se ia dar certo. Mas é que uma vez eu já fiz teste e aí não deu. Mas dessa vez deu, tudo bem. Tudo certo. Tudo bem? Tá funcionando o microfone? Parou. Ele caiu. Vou um pouquinho, mas voltou. Tá por aí, Flávio? Tô aqui, sim. Ah, tá. Deu uma travadinha. Na verdade, eu acho que foi o problema na minha conexão aqui que deu uma travadinha. Flávio, como você está? Oi? Como você está? Eu tô bem. Eu tô com calor. Tá calor aqui em Curitiba. Então, é isso que eu ia perguntar. Você não tá morando em Curitiba, né? Eu continuo morando aqui. Tô aqui na quarentena, né? Quarentenado em Curitiba. Que maravilha, que maravilha. Bom, Flávio, você é muita coisa, isso é incrível, né? Eu ia te apresentar aqui, mas, cara, você é ator, roteirista, escritor, diretor. O que você é mais, Flávio? Eu sou ilustrador também. Ilustrador também, meu Deus. Eu ilustrei alguns livros meus. Acabei de ilustrar um livro de uma amiga minha, porque eu fazia parte de um grupo de teatro que saiu de um curso que tinha na FAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado, né, que é um lugar que tem em São Paulo, uma escola, que agora tem várias faculdades. Mas quando eu fiz o curso, na verdade eu fiz em 62, quando eu tinha 6 anos. Mas aí depois teve um curso que era para adolescentes, esse mesmo curso, numa versão para adolescentes, que eu participei bem pouco, mas aí teve uma turma que ficou lá, acho que uns 3 anos, ou 2 anos e meio. E era um curso que tinha artes plásticas e teatro. Então todo mundo que era do meu grupo, pelo menos as pessoas que começaram o grupo, né? Tinham a ver com artes plásticas, eram artistas plásticos que eram atores e que a gente pintava os cenários, cada um fazia seus figurinos. Era um tipo de espetáculo que a parte visual era quase tão importante, na verdade era tão importante quanto a história, quanto o que acontecia, né? Então uma das coisas que eu faço é ilustrar também. Caramba, hein? É multifuncional. Essa é uma das coisas que eu menos faço. Na verdade, o meu trabalho principal é escrever, né? Agora, Flávio, lembrando só para quem está entrando aí, que essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e depois no YouTube também. Então, quem preferir assistir no YouTube também estará lá disponível. E depois a gente ainda vai ter uma edição editada lá no nosso podcast, lá no Spotify, agora em dezembro. Então, vocês fiquem ligados, isso vai ser bem legal. Eu não sabia que tinha isso, não. Viu só? Aqui a gente tem vários jabás durante o programa, que você vai conhecendo algumas coisas também. Tá bom. Ô, Flávio, uma das coisas mais difíceis quando eu estava montando o roteiro desse nosso bate-papo é que você já deu muita entrevista e as pessoas costumam perguntar as mesmas coisas para você, né? Então, como surgiu o Castelo, Tibi Perônio, né? Tem perguntas. O meu maior desafio é tentar perguntar coisas que as pessoas não perguntaram ainda. Vai ser legal. Tomara que você consiga. Vai ser bom. É difícil. É difícil, porque são muitas entrevistas que já deu, eu fiz uma pesquisa enorme, assim, e realmente são bastante perguntas. Mas eu quero começar perguntando para você, Flávio, como que era o Flavinho, Flávio criança? Já era um menino artista? Já era um menino que fazia arte dentro da sala, inclusive? Ou era um menino super estudioso? Como que era o Flavinho? Não, eu não era estudioso, não. Para começar, ao contrário, não era estudioso. Eu era quieto. Eu tenho 3 irmãs. Eu não tinha muita chance de falar na minha casa. Então, mas, na verdade, isso é só brincadeira. Na verdade, eu sempre fui mais assim, uma pessoa que mais observava do que falava, né? E eu desenhava muito. Por isso que eu fui parar naquele curso de artes plásticas, que, na verdade, acabou sendo de teatro também, né? Eu fui porque eu desenhava sem parar. E aí meu pai perguntou, ele trabalhava na Editora Abril, aí ele perguntou para alguém que eu não sei quem é, e a pessoa falou, olha, tem um curso muito interessante que é nesse lugar, inclusive acho que era barato, porque era um lugar, eu comecei a falar que tem agora várias faculdades, mas quando tinha esse curso, eram só cursos livres de artes.
Uhum. E aí, a partir desse ano de 62 que eu fiz esse curso, aí eu não teve jeito, eu tinha que ser artista, entendeu? Não teve... Eu descobri o que eu queria fazer o resto da minha vida, aos 6 anos. De vez em quando eu pensava assim, que eu queria ser criança, eu queria ser bombeiro, eu queria ser trapezista, eu queria ser muitas coisas. Mas eu sabia que alguma coisa a ver com artes plásticas e teatro era o que eu ia fazer, entendeu? Eu não sabia que eu ia fazer tanto teatro. Na verdade, o teatro é a coisa principal. Eu comecei a escrever peças de teatro, né? Foi a primeira coisa que eu escrevi na minha vida. Depois acabei escrevendo livros também, depois roteiro de cinema, e por causa dos livros e por causa da primeira peça que foi feita, A Vida de Cachorro, eu fui chamado na TV Cultura para participar de um programa. Na verdade, eu fiz um teste para entrar no Catavento. Foi o primeiro programa que eu escrevi. E aí eu acabei escrevendo um monte de programas, né? A pergunta eu não lembro mais. Como eu era... Não, eu respondi, né? Como era o Flavinho, né? E o que você consumia? O Flavinho desenhava sem parar, o Flavinho era bem quieto e o Flavinho queria ir no cinema. Era tudo que eu queria na vida, entendeu? Para me fazer feliz era me levar no cinema. Por mim, eu iria todo dia no cinema. Tanto que quando eu comecei a poder sair de casa e ir sozinho nos lugares, eu ia praticamente todo dia no cinema. Eu assistia os mesmos filmes várias vezes. Era assim, Flavinho. E qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? Então, o primeiro filme eu sei, que é o filme Fantasia. Na verdade, eu acho que eu tinha 2 anos, ou menos até. Eu fui no colo, a gente morava perto de um cinema, era assim, 2 quarteirões de um cinema, chamado Esmeralda, em São Paulo. Uhum. E meus pais, não tinha jeito, eu já era o 3º filho, né? E aí não tinha jeito, ia todo mundo para o cinema. Eles assistiam filmes assim, ia o filme só que podia entrar criança, porque não tinha jeito, tinha que levar. E eu sei disso porque é uma das primeiras lembranças da minha vida, assim. Porque eu dormi, eu não assisti o filme inteiro, mas eu sei que a parte do Mickey eu assisti, e a parte que eu acho que é a penúltima, que tem um diabo, uma coisa horrorosa, eu sei que uma hora eu acordei e tava assim, achei que eu estava sei lá onde, né? É uma lembrança que eu tenho, assim, de sentir muita alegria e muito medo ao mesmo tempo naquele cinema. Então foi filme fantasia. Inclusive, esse filme agora ele está em HD na Disney Plus, né? O novo serviço de streaming da Disney pode ser assistido em HD. Fica a dica aí, eu já sou sócio da Disney Plus. Inclusive, Flávio, quando você era criança, o que você assistia na TV ou ouvia na rádio? O que você curtia? Então, olha, rádio é engraçado. Se alguma coisa disso chegou a te influenciar. Com certeza. É engraçado porque o meu pai tinha sido locutor de rádio. Ele era locutor de rádio de música clássica. Eu não sei se ainda existe uma emissora com música clássica. Acho que tem Ouro Verde, em Curitiba tem Ouro Verde. Ouro Verde, mas é música clássica mesmo, assim, Chopin, Beethoven, entendi, tipo um Tchaikovsky, assim, acho que não tem. Tchaikovsky, então, tanto que quase metade dos discos que tinha em casa eram de música clássica, porque ele era fã, né? Mas a gente não ouvia rádio, é estranho isso. Eu lembro assim, eu fico tentando lembrar de um dia que eu tenho ouvido rádio, inclusive eu não tenho costume. Essa é uma coisa que eu não gosto muito. Eu gosto de escolher que música eu vou ouvir, entendeu? Então eu nunca fiquei ouvindo rádio, assim. Tinha uma época que tinha uns programas muito interessantes em São Paulo, da Jovem Pan, e aí de vez em quando eu escutava as pessoas falando, né? Mas eu escutei pouquíssimo. Na verdade, televisão não tinha muita coisa para assistir até uma certa idade. Era desenho animado, era preto e branco, né? Certo? Não tinha dinossauro mais, tá? Nessa época. Para algumas pessoas, às vezes tem umas crianças que me perguntam se eu cheguei a ver algum dinossauro, que eles adoram dinossauro, né? E aí eles ficam com a esperança assim, que eles vão encontrar alguém que viu um dinossauro. Não tinha mais dinossauro, mas só tinha desenho animado em inglês, inclusive, não era dublado. Se bem que eram uns desenhos bem antigos, que tinha até a maioria nem tinha diálogo, né? Era mais música, assim. E aí, os primeiros programas que eu assistia, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi super importante. Era um programa super bem feito.
A pessoa que inventou foi o Júlio Gouveia, que era psiquiatra, mas ele trabalhava com artes também. E a mulher dele era a Tatiana Bininck, que é uma das autoras mais vendidas no Brasil até hoje, de literatura infantil, né? E ela que escrevia os programas. E durante um bom tempo era ao vivo, era uma coisa muito maluca. Ela escrevia todo dia na máquina de escrever, que já saía com aquele... Não lembro mais como chama. Uma coisa que tem uma tinta assim, que faz o texto sair numa outra folha. Eu usei muito isso, é uma coisa que suja o dedo. As pessoas não é aquele que saia com um cheiro de álcool fortíssimo, assim? Não, não. Isso é depois. Essa era uma coisa que a pessoa datilografava com 3, 4, 5 folhas. E aí tinha uma coisa que era uma folha que punha assim, entre uma folha e outra, que de um dos lados tinha tinta. Então, quando datilografava, depois saíam já 5 cópias, entendeu? Ou 4, ou 3. Sim. Não lembro como chama isso. Ainda existe, eu já vi uma... Não sei onde. Na verdade, não é papel carbono, alguma coisa assim, não é? Exatamente, papel carbono. Era isso. E aí tinham seriados antigos de televisão, inclusive Papai Sabe Tudo, que tem muito a ver. Na verdade, assim, é engraçado que quando eu estava pensando, quando eu tive a ideia de fazer o Mundo da Lua e levei a proposta, a pessoa que estava fazendo, que era diretora de programação, a Beth Carmona, ela tinha acabado de comprar a série Papai Sabe Tudo. Que é muito engraçado, que é uma coisa do fim dos anos 50. Assim. Na verdade, eu acho que até anterior. Eu acho que quando passou no Brasil já era antigo, sabe? E era uma família, todos bonzinhos, e aí sempre um tinha um problema e todos se juntavam para ajudar os outros. Era muito legal. E aí teve os dois, o primeiro programa de televisão, que era o Capitão 7, que era a TV Record em São Paulo, era o Canal 7. Porque era tudo assim, a maioria das coisas eram só regionais, né? Assim, só tinha em São Paulo, ou só tinha no Rio, ou só tinha aqui, porque a maioria era ao vivo, né? Esse eu acho que era ao vivo. E eram super-heróis, super engraçado se você ver na internet. É engraçadinho, Capitão 7 chama. E tinha a mocinha, tinha um cabelo enorme, assim, achava aí, Dalina de Oliveira, um nome assim, que ela era garota propaganda também. Que não tinha, a maioria das coisas que eram anunciadas na televisão, era uma garota propaganda, que era uma moça que vinha com o produto assim, e fazia propaganda, sei lá quantas vezes por dia, porque não era gravado, né? Ela tinha que estar lá, e aí entre um programa e outro, então no intervalo do programa, ela aparecia e anunciava, sei lá, geladeira, sei lá o que for, né? E aí era a garota propaganda, mas ela era a mocinha desse seriado. E eu acho que eu tinha uma roupa do Capitão 7. Mas isso talvez seja uma fantasia, entendeu? Talvez eu acho que eu queria tanto ter uma roupa do Capitão 7, que na minha cabeça eu estou vestida com uma roupa de Capitão 7. Eu sei que tinha essa roupa para vender. Mas isso era bem pequeno. E depois teve um seriado fantástico, que era a Turma dos 7, que eram 7 crianças, que na verdade eram 8. Isso que é muito engraçado. Eu até li sobre isso. Porque eu adoro. Porque era para ser 7, inclusive eu tinha 6 meninos e uma menina, mas aí teve um menino que chegou atrasado para o teste, e ele era tão bom que aí eles tiveram que chamar, e eles ficaram com pena de tirar um dos outros, entendeu? Então chamava a Turma dos 7, mas ela tinha 8. E tinha um fabuloso vigilante rodoviário, que era um guarda, um policial rodoviário, que tinha umas aventuras, sei lá, que estrada que era aquela. E aí ele andava num Cinca horrível, assim, esquisito, mas a gente achava o máximo, entendeu? Então era isso que eu assistia. Eu gosto que a criatividade desse pessoal é muito bom, né? Bom, vai passar no Canal 7, então o Super 7. Bom, tem 7 crianças, então o Super 7. Geralmente, o Capitão 7. Só faltava ser o Vigilante 7 rodoviário, né? Mas tinha bastante disso. Para quem está assistindo aí, pode mandar sua pergunta para o Flávio. O Flávio trabalhou com o Castelo Rá-Tim-Bum, com o Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, esses clássicos da TV Cultura, Ilha Rá-Tim-Bum também. Pode mandar sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai ler para ele aqui para ver se ele responde para nós. Continuando o nosso papo, agora a gente vai começar... ver se ele responde.
Pô, talvez as não. pessoas podem Tem umas coisas que eu não vou falar do que eu não gosto de falar. Não. É que você fala, vamos ver se ele responde. Eu falei, que bom, eu tenho a chance de não responder então. Mas é brincadeira. Claro, pô. Às vezes a pessoa vem fazer umas perguntas, né, muito pessoais, assim, sim. pô. Tem coisa que... Não vamos te colocar em rascada aqui, Flávio. Não é uma presepada. A gente vai começar agora a falar da sua carreira. Vamos passar passo a passo aqui, começando, não necessariamente na ordem cronológica, mas no Rá-Tim-Bum. Como que eram essas criações de... Porque você foi roteirista e também atuou no Rá-Tim-Bum, né? Como que era a criação desses quadros? Era muita gente? Como que era o clima de bastidor do Rá-Tim-Bum? Então, ele começou... Uma coisa na verdade, assim, o Rá-Tim-Bum é uma versão rica do Catavento, que foi o primeiro programa que eu escrevi, que era um programa todo de pedacinhos. E aí tinha umas combinações, tinha umas coisas que repetiam e tinha umas variações que eu ia fazendo, e aí eles combinavam de outro jeito, né? E o Rá-Tim-Bum é assim também, é um monte de pedacinhos, não tem uma história principal. Tem uma família, um pai, uma mãe, um menino e uma menina, que teoricamente, a minha ideia era eles estarem assistindo o Rá-Tim-Bum, porque a ideia do Fernando Meirelles, o Fernando Meirelles, vocês sabem quem é, né? É o que escreveu, o diretor de cinema internacional, candidato inclusive ao Oscar. Ele era o diretor-geral do programa. E aí, além dele, tinha o Marcelo Taz e mais Paulo Morelli, que era, na verdade, o Paulo Morelli é da O2 também, que é a produtora do Fernando Meirelles, né? Mas eles todos tinham acabado de fazer um programa no qual eu participei também rapidamente como ator, na TV Gazeta, um programa bem experimental, assim, que era um horário esquisito, baratíssimo, eles faziam umas coisas muito loucas. Super, assim, umas coisas muito interessantes, que todo mundo assistiu. Deu uma audiência gigantesca, porque era uma coisa muito nova, que nunca tinha sido feita no Brasil, coisa assim improvisada, sabe? Coisas malucas, assim. E aí eles foram chamados por causa disso, porque eles tinham, assim, uma prova de que eles eram criativos, né? E eu, como já tinha escrito o Catavento, eu fui chamado para participar também. E, na verdade, aí eu e as pessoas... Tinha mais alguém que agora não vou lembrar. Tinha o Flávio Del Carlo, que era o diretor meio da parte de animação. Meio não, ele era totalmente o diretor da toda a parte de animação. Mas ele participou também de algumas reuniões de criação. E aí, teve muita coisa que, a partir da ideia do Fernando, eu pensei em muitos quadros, porque eu já estava com a cabeça assim, né? Eu já tinha escrito não só o Catavento, como 2 outros programas. Então, minha cabeça já estava sempre inventando coisas, né? E aí, eu inventei um monte de coisas e teve coisas assim que eles deram um passo a mais, entendeu? Então, por exemplo, quem assistiu... Vou dar um exemplo. Aquela esfinge que tem que fazer perguntas. A minha ideia era... Porque a ideia do Fernando era fazer um mini programação de televisão, na verdade. Não era um programa de televisão, era como se fosse toda uma televisão. Por isso que tem comercial, algumas coisas que é tipo comercial. Aquele foi uma das coisas que eu mais gosto de ter inventado na vida, que é os comerciais de banho. Por causa disso, né? E aí, por exemplo, a esfinge era para ser um programa de auditório, então ia ser tipo assim, um apresentador, de terno, não sei o quê. E eu acho que o Fernando teve a ideia de, em vez de ser um apresentador só, era uma esfinge que era um apresentador, entendeu? Então teve muita coisa que assim, que a pessoa, quem dirigiu, que aí todos dirigiram, e aí depois eles chamaram um monte de gente, eu acho que é o programa com mais gente que participou, porque eles chamaram muita gente, inclusive várias pessoas que não eram diretores, passaram a ser, porque tiveram a chance de fazer coisas, entendeu? Tinha aquela parte do Senta que lá vem história. Isso fica muito claro, desculpa te interromper, Flávio, isso não, fica muito claro realmente, porque os quadros, eles têm uma dinâmica própria cada um, né? E até você falou da esfinge, né? Que era para ser um apresentador. Dá para perceber também uma influência disso ali no X-Tudo também, que tinha esse quadro. Sim, o X-Tudo, né? É meio uma continuação do Rá-Tim-Bum, na verdade. E, na verdade, agora vamos ser bem claro, o X-Tudo, eles reciclaram tudo que tinha sido feito antes.
por essa turma, entendeu? Então eles pegaram coisas do Rá-Tim-Bum e pegaram coisas de 2 outros programas que eu escrevi antes. Um era um programa sobre erros de português, chamava SOS Português, e aí teve um que chamava Revistinha, que era um programa ao vivo, apresentado pela Luciana Dami, inclusive, que é uma atriz super conhecida, que fez aquela novela que tinha umas pessoas meio peladas. Como chama? TV na Manchete. Umas pessoas... Pantanal? Tudo meio pelado? Pantanal, exatamente. Ela era uma das que às vezes tomava banho de cachoeira. Uma atriz super linda, super boa atriz também. Mas antes dela ser uma das moças que tomavam banho na cachoeira, ela era apresentadora desse programa, que era um programa meio para jovens, na verdade, era no final da tarde. Mas, além da parte ao vivo, que tinha brincadeiras, tinha um monte de coisa, era um programa meio jornalístico, tinha quadros. E eu que escrevi, sei lá, centenas de quadros. E aí eu chamava todos os meus amigos para fazer, né? Tinha coisa que eu escrevia especialmente. Na verdade, não, tinha coisa não, tudo eu escrevia especialmente. E aí, depois, todos esses quadros foram reciclados no Xtudo. Tinha dias que eu estava vendo no Xtudo e eu falei, peraí, eu conheço isso. O que é isso aí? Eu falei, isso aí era do Revistinha. Porque o Revistinha, como era ao vivo, virava meio sucata, né? Assim, tudo que era visto, eles não repetiam, né? Eu fiquei até feliz. Mas você não teve ser jogado fora. Não teve trabalhando no Xtudo, né? No Xtudo você não fez parte. Não cheguei. Não, no Xtudo eu já tinha saído. Agora eu me perdi um pouco. A gente está falando do Rá-Tim-Bum. Então, eu já tinha inventado um monte de coisa, né? Então, teve coisas que... E aí, eu tinha um cargo, eu tinha um nome, não lembro mais como era o nome, mas eu era o roteirista principal. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu escrevi os primeiros de cada quadro. Tudo que é quadro assim, que é igual, que tem um personagem fixo, por exemplo, o Euclides e aquela cobra. Eu escrevi os primeiros, entendeu? E aí outras pessoas escreveram depois mais do mesmo personagem, né? Agora, teve muita coisa que os diretores faziam direto, sem roteiro. Porque assim, deixa eu explicar. A gente tinha que seguir o currículo oficial de pré-escola da rede pública. Isso quer dizer o seguinte, que em cada programa tinha que falava direita, esquerda, vermelho, frente, atrás, tudo que tinha, entendeu? E aí, a partir disso, a gente inventava o que ia encaixar com o quê, entendeu? Então, por exemplo, nesse dia o Euclides vai falar, vai ter uma historinha lá com a cobra, que ele vai falar o que é vermelho. Aí, nesse dia, sei lá, as crianças vão falar não sei o quê, da família. E aí tinha alguns, como a família Teodoro, que é aquela família que fazia era meio de circo, né? As acrobacias, né? Então, eles faziam toda a parte de coordenação motora, porque tinha umas coisas que eram impossíveis de fazer na televisão, entendeu? Porque o currículo, assim, é para professores professoras, na maioria, da rede de pré-escola, fazerem com as crianças. Então, é brincar de roda. Quem está em casa não vai brincar de roda, entendeu? E eu tentava explicar isso para as pedagogas, mas a pedagoga-chefe, ela não queria saber. Ela era a mesma coisa que falar nada. Ela falar em chinês, em grego, falar, temos que seguir o currículo oficial. Tá. E aí, por exemplo, tinha direita e esquerda. Na televisão, é o contrário. Se você levanta a mão direita, ela fica do lado esquerdo, certo? Então, tinha que fazer tudo assim. Direita, esquerda. Ficava inventando, né? Aí tem uma parte engraçada, que eu já contei isso várias vezes, mas é uma parte engraçada. Que é a minha briga com essa pedagoga. Peraí, o que eu vou contar? Tem uma parte que eu não vou contar, não. Mas assim, tudo, a gente ficava... Foi assim, tinha ela... Eu posso até falar porque ela já foi para o céu. Com certeza ela foi para o céu, porque ela era uma ótima pessoa. Ela só era assim... ela que mandava, entendeu? Ela era dona e ela tinha um diploma de pedagogia. Tinha umas coisas que eu sabia como é com criança, porque eu já tinha um filho, certo? Então tem uma coisa que você convive com uma criança diariamente, você sabe como a criança
funciona, vamos dizer, né? E ela não tinha filho. Então, para ela, era tudo teórico, entendeu? Porque ela deu aula, ela nunca deu aula, ela se formou em pedagogia, mas depois ela me confessou essa parte que eu, de vez em quando eu não conto, que ela não gostava de criança, ela tinha aflição de criança. Então, ela realmente não sabia, entendeu? Como é criança. Ela nunca tinha chegado perto, porque ela tinha, inclusive, nojo. Mas eu não tinha um diploma de pedagogia, né? Então, ela sempre ganhava discussão, do seu jeito. E aí foi engraçado por quê? Porque ela recebia os roteiros, que tinha, sim, o vermelho é com esse personagem, aí tem uma historinha que vai falar frente e atrás, aí depois não sei o quê. E aí tudo que não era a coisa pedagógica, ela arriscava e falava desnecessário. Então tinha um roteiro, sei lá com quantas páginas, que era só para falar assim, mostrar vermelho e falar vermelho. Assim, em vez de durar meia hora, que era o que tinha que durar, na verdade 20, não sei quantos minutos, ia durar 4 minutos. Porque quanto tempo você leva para falar vermelho? Pronto, já foi, né? É segundos, né? E aí a gente inventava história, primeiro porque tinha que preencher 20 e tantos minutos, segundo que não dava para você mostrar todo dia uma pessoa mostrando que é vermelho, porque ela não entendia. Então o Fernando pegava o roteiro, punha de lado, pegava uma cópia limpa, sem nada, e falava, vamos gravar esse roteiro. Tá certo? Só que aí, quando estreou o programa, estava na metade das gravações ainda. E aí chegou uma hora, teve um dia que, sempre em toda emissora de televisão, tem uns monitores assim que passam o que está passando, o que está no ar, né? Então a gente sempre vê assim, o que está no ar. E aí ela estava meio distraída, assim, uma hora ela começou a olhar o monitor e ela viu que estava passando o Rá-Tim-Bum naquele momento, entendeu? E ela começou a ver que tudo aquilo que ela tinha cortado, mandado cortar e falado desnecessário, estava indo para o ar. E aí ela foi lá para o Fernando, teve uma tela, eu não estava, infelizmente eu não estava nesse dia, eu não assisti a cena, mas ela ficou muito brava, muito nervosa, e no fim foi uma coisa tão exagerada da parte dela que ela acabou até meio sendo afastada, assim, ela perdeu um pouco do poder, entendeu? Porque eles viram que era uma pessoa que estava assim, muito rígida. E não tinha lógica, porque o programa tinha que ter 20 e tantos minutos, entendeu? Se fosse só, assim, a parte pedagógica era mostrar o que é frente e o que é atrás, o que é do lado direito, o que é esquerda, ia durar, sei lá, 1 minuto o programa. Tem a parte do show também, né? A parte da questão da televisão. Fora que a proposta era ensinar sem as crianças perceberem que era aula, entendeu? Era para não ficar chato, né? Conhecimento através de entretenimento e entretenimento através do conhecimento, né? Isso era, desde o Catavento já era isso, né? Você colocar então, uma aulinha ali para criança, chato, né? E aí o mais engraçado é que depois de um tempo, porque quando ela viu isso, tinha acabado de estrear, né? Depois começou a fazer um sucesso absurdo, assim, começou a ter matérias enormes falando programa educativo fantástico, divertido, não sei o quê, não sei o quê. E começou a ter audiência, que era uma coisa que a TV Cultura não tinha, era tipo 0. Chamava traço. Assim, é quando tem menos de 1000 pessoas, sei lá, dá traço, entendeu? E a TV Cultura, assim, traço. Subitamente tinha audiência, né? E aí ela começaram a chamar para em congressos de pedagogia, de escola, não sei o quê, e aí ela acabou indo, porque ela era chefa, né? E ela adorava, né? E aí me falaram que aí, a partir de um certo ponto, ela começou a falar, nós, quando fizemos o Rá-Tim-Bum, achamos que não dava para apenas ter conhecimento, precisávamos fazer uma coisa com entretenimento. Falei, olha aí, ficou com crédito ainda, hein? Que sacanagem. Que Deus a tenha, quero mandar um abraço, mandar um abraço para o Rogério Shinobi, que está assistindo aí, nosso parceiro do evento do ano passado também. Rogério, um grande abraço para você, meu querido. Flávio, a gente tem muita coisa para falar ainda. O Instagram ele encerra a live depois de 1 hora, mas a gente vai conseguir falar de bastante coisa aqui. Tá bom. Tem um desafio aqui na nossa live, temos 2 desafios na nossa live. O primeiro é o só pode escolher um. Eu vou te dar opções e você só pode escolher um.
O critério é legal, seu. Tá bom. Você pode escolher o melhor, o pior, o que você preferir. Tá bom? Tá bom. Vamos começar? Tá pronto? Vamos, tô pronto. Vamos. Então vamos lá. Só pode escolher um, hein? Rá-Tim-Bum, Tá. Castelo Rá-Tim-Bum ou Ilha Rá-Tim-Bum? Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Olha, eu também, eu gosto mais do Rá-Tim-Bum, gosto muito do Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu acho o Rá-Tim-Bum uma coisa tão espectro, assim, cada quadro tem o seu... É mais experimental, né? O Castelo é bem acabadíssimo. Né? Se eu pudesse, eu preferia ter escolhido 2, mas eu gosto mais do Rá-Tim-Bum também. Só pode escolher um, teatro, cinema ou televisão? Teatro. Mas eu fiquei sabendo que você cansou de teatro, Ana. Eu ouvi uma entrevista na Pra Folha, você dizendo que cansou do teatro. Eu falo, mas eu falo tanta besteira. Não preste muita atenção no que eu falo, tá? Dá um desconto. Não, assim, teve umas épocas que fica muito difícil fazer teatro, entendeu? Mas eu continuo escrevendo e continuo assistindo quando eu posso, né? Eu continuo gostando mais de teatro. É o que eu mais escrevi na vida. Eu escrevo todo ano, eu escrevo no mínimo uma peça. Desde que eu comecei há 40 anos atrás. Caramba, que legal. Quem está participando aí pode responder também, ou só pode escolher um, para a gente ver se está todo mundo alinhado com o Flávio aqui, hein? Só pode escolher um. Xuxa, Didi ou Angélica? Eu sei que eles já foram protagonistas de roteiros seus, hein? Olha, Xuxa. Com quem eu mais trabalhei. Na verdade, ela foi a minha patroa durante 3 anos, né? Sim. E foi muito legal. Ela é uma pessoa muito bacana. Muito bacana mesmo. Que legal, Xuxa, cara. Como você conheceu a Xuxa, assim? Você já estava na televisão e conheceu ela? É muito louco isso, porque ela já estava me procurando. Quando ela começou a fazer um programa chamado Xuxa no Mundo da Imaginação, era um programa que tinha muito a ver com aqueles programas da TV Cultura, como o Castelo e o Rá-Tim-Bum, principalmente. Quadros, né? Eram quadros, coisas... Não tinha uma coisa... Era Rá-Tim-Bum, na verdade. E ela já tinha me procurado, mas ela não conseguiu me achar. Aí, o produtor dos filmes dela, eu não sei porquê, agora não estou lembrando. Ah, sim, ele quis comprar os direitos de uma peça minha, chamada Fica Comigo Essa Noite, para fazer um filme. Sim, clássica. E aí ele estava para conversar com ela a respeito do próximo filme, porque eles faziam um filme por ano. E aí ela falou para ele que ela tinha assistido uma peça quando ela morava em Nova York, com Pelé, claro, né? Foi na época que ela ficou morando lá com ele em Nova York. Ela assistiu uma peça que chama Into the Woods, que teve um filme com a Meryl Streep. Sabe que filme é esse? Um filme musical? Né? Que ela é uma bruxa. Musical. Que é uma peça que mistura várias histórias de conto de fada numa história só. E ela falou que ela queria fazer um filme que era assim, que eram vários personagens de conto de fadas numa história só. E aí ele me perguntou se eu não tinha uma história desse tipo. Eu falei, não, eu não tenho uma história, eu tenho 18, né? Eu tenho mania, eu tenho um monte de livros meus que é variações de contos de fada. E tem inclusive um que chama Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, que é uma mistura de vários contos de fada. E eu mostrei para ele essa história, que ainda não tinha virado livro, que na verdade era uma peça. Eu falei, olha, uma das histórias que eu tenho é essa daqui, né? Aí ele falou, que interessante. Então aí ele combinou de eu ir lá conversar com ela. Na Casa Rosada, que chamava? Casa Rosa? Não lembro mais agora. Onde ela morava? Eu fui exatamente na casa dela, que era tipo uma mansão, assim, uma coisa enorme. Ou na nave espacial também que ela chegava, né, Flávio? Pode ser também. Não, onde ela morava mesmo, lá do Rio. Mas ela não morava na nave, não? Tudo bem, você vê que eu sou meio bobo, né? Tem umas coisas que eu não percebo. Mas aí tinha um anexo, assim, que era o escritório dela, onde ela fazia reuniões com as pessoas, né? E aí eu fui, foi uma coisa surreal. Você encontrar ela ao vivo, juro, é como encontrar assim, o Mickey, o Papai Noel. Ela realmente tem um brilho, assim, não é à toa que ela é uma pessoa muito famosa, que ela realmente é uma estrela, assim, você fica meio bestificado. Eu vi pessoas muito famosas, muito importantes, ficarem assim, encostadas na parede do camarim dela, assim, meio sem conseguir respirar direito. É uma coisa muito maluca.
ela estava super acostumada. Ela falava, olha, vem aqui, tudo bem. Quando a pessoa não ia, ela já não insistia, porque sabia que a pessoa estava quase desmaiando, de nervoso de encontrar com ela. E aí eu fui lá, fiquei assim, fui falar, juro, quando ela entrou, eu fiquei assim, falei, juro, parecia que você estava vendo, sei lá, a Branca de Neve entrando, entendeu? Uma coisa muito maluca. E aí o produtor começou a contar que eu tinha escrito várias histórias, peças, não sei o quê, inclusive já tinha escrito roteiro de cinema, e que eu tinha uma história que misturava, como ela tinha pensado. Inclusive, eu tinha assistido esse musical. Uma vez que eu fui para Miami para fazer um comercial, uma coisa bem doida. Eu fiz, eu acho que 18 papéis no filme lá, e tinha que ser lá, porque lá no Brasil ainda não tinha uma coisa de conseguir juntar um monte de imagem numa coisa só, né? Então eu acabei indo lá para Los Angeles, para Miami, e aí teve um dia que eu estava de folga e eu acabei assistindo o musical. E aí eu até contei para ela, ela ficou super animada e tal. E aí ela começou a me contar de um livro que ela tinha, que ela e a Sasha gostavam muito, que eram de personagens de conto de fada, mas não eram os principais. Era uma história dos personagens não principais dos contos de fada. Aí eu falei, quase que engraçado. Assim. Eu trouxe um livro, eu levei para ela de presente um livro, que o livro chama Que História é Essa? Que é assim, a história, por exemplo, do passarinho que come os pedacinhos de pão do João e Maria. A história da baleia que participa da história do Pinóquio, entendeu? E aí o Pinóquio só passa uma hora e sai. É a história de um personagem que aparece bem pouquinho em todas as histórias. E aí eu falei, eu trouxe esse livro aqui para você, mas é engraçado porque é parecido com o que você estava contando. Ela falou, esse livro? Eu amo esse livro, é desse livro que eu estou falando. Eu adoro esse livro, você escreveu esse livro? E aí ela saiu, a gente ficou sem saber, o produtor falou, o que aconteceu? Não sei, o que ela foi fazer lá? Aí ela voltou, porque ela tinha o 1 e o 2, porque tem o 2. Agora já tem o 3 também. Ela falou, para provar que ela tinha aquele livro, que ela era minha fã. Aí falou, aí pronto, né? Aí o produtor falou, bom, então você vai escrever o roteiro, tá tudo certo. E aí eu acabei escrevendo o roteiro desse filme que chama Abracadabra. Xuxa em Abracadabra, né? Que é uma coisa que mistura um monte de conto de fada. Ela tá tomando conta de 2 crianças e eles estão na casa de um avô, que inclusive foi feito pelo Sérgio Manberti, que é o Dr. Vitor, né? Que o produtor chamou exatamente por isso, que é um avô deles, e aí eles descobrem que ele é feiticeiro, e aí ele tem um livro mágico, e eles caem dentro de um livro, onde acontecem todos os contos de fada. E aí isso faz os contos de fada começarem a sair todo do lugar, porque entrou essas pessoas que não são do conto de fada, né? É uma história bem legal. E aí, por causa desse filme, que deu muito, muito, muito certo, no final do ano ela me chamou, ela quis que eu fizesse o roteiro do especial de Natal, que tinha também todo ano. E aí acabei escrevendo, e aí ela gostou tanto que aí ela ficou insistindo lá para eu ir escrever o programa dela, que chamava Xuxa no Mundo da Imaginação. E depois acabou virando TV Xuxa, e aí eu fiquei um tempão lá, né? Que legal. A gente fez um parênteses aqui no Sim, desafio. Um parênteses, né? De 3h30. Tudo bem. Já acabou, pronto. Só pode escolher um, hein, Flávio? Celeste, Gato Pintado ou Tatatossauro? Celeste. Olha só, a Celeste. Eu gosto muito do ela tem sotaque carioca, né? Tem uma coisa só que eu não escolher posso contar. Fala. Eita, tá, não, agora vai ter que contar, pô. Não, é porque ela tem sotaque carioca por causa de uma pessoa que trabalhava na TV Cultura. Que eu não sei se até hoje ela ficou sabendo disso ou não, mas eu acho que sim, alguém já deve ter contado para ela. Olha só, se não contou, agora vai saber. Só pode escolher um, Nino ou Nina? Olha, eu vou falar Nina, porque senão a Yara Janra, que faz o papel da Nina, vai mandar uma carta bomba, tá? Eu já fui ameaçado de morte algumas vezes, então eu acho melhor eu falar Nina. Na verdade, o Nino chama Nino por causa da Nina. Não sei se você sabe disso. Por causa da Nina. Claro, maravilhoso. Agente 0 e 0, né? Agente 0 e 00 ou Etevaldo?
Etevaldo. Uma batalha intergaláctica aqui, né? Saudoso Etevaldo. Na verdade, o Etevaldo é meio sobrinho desses dois, né? Eles vieram antes, né? Inclusive tinha Mama Brusqueta, né? Era um desses ETs, o Agente Zero, né? Sim, e o Renato Corte Real. Eles eram muito bons. Olha só, a gente tinha uma dupla de ETs que um virou a Mama Brusqueta, virou não, né? Está ainda, Mama né? Brusqueta, e o outro fez aquele programa de supermercado, não foi isso? Não, ele fez Família Trapo. Pô, maravilhoso. Muito antigo. Né? O Ronaldo Golias. Ele era o filho. Dupla, hein? Sim. Dupla. Só pode escolher um. Nefasto ou Doutor Abobrinha? Nefasto. Peraí, eu vou fechar a janela aqui que tá tendo uma tempestade. Tá. Peraí. Ah, beleza. Não, aqui também está começando a chover. Nefasto, que é o vilão do Ilha Rá-Tim-Bum. O pessoal aí que assistiu Ilha Rá-Tim-Bum conhece o Nefasto também, que é o vilão do Ilha Rá-Tim-Bum. Vilão. Inclusive um personagem muito legal, né, Flávio? Ele é um micróbio gigante. Da onde vem essa ideia? De algum lugar da mente doentia do Flávio de Souza. Sei lá. Agora o último. Lucas Silva e Silva ou Zequinha? Lucas Silva e Silva, né? O Lucas Silva e Silva é como se fosse meu sobrinho de verdade. O Luciano Amaral, que é o ator que fez, ele já passou até férias com a gente, assim. Ele é como se fosse sobrinho mesmo. Ele é meio filho da minha ex-mulher, da Mira, né? E tanto que ele ficou amigo, não sei, tem gente que talvez não saiba, pouca gente, né? Se alguém assistiu uma outra entrevista minha, com certeza eu contei. Que o Diego de Los Angeles, que é o primo do Lucas Silva, que é filho da irmã rica da mãe, é o meu filho, Leonardo. Olha, tá tudo em família, então. Sim, e o nenê que nasce é meu filho também, não sei se você sabe disso. Você sabe disso? Nossa, não sabia. Sério? Não sabia disso. Porque a Mira estava grávida de verdade. E aí, quando nasceu... E aí eles tinham a mesma idade, né? Os dois tinham 12 anos. Sim, totalmente. E aí o Leonardo tinha 12 anos e o Luciano também, né? O Lucas Silva e Silva. E aí eles ficaram super amigos, tanto que ele é padrinho da primeira filha do Leonardo, que é minha neta. Então eu conto sempre, todos os aniversários, no Natal ele vai lá, é muito engraçado, ele é praticamente meu sobrinho. Assim. E para quem não sabe, a Mari Moon, ex-VJ da MTV, é sobrinha do Flávio também. Isso é uma curiosidade muito legal. Eu mesmo, e ela é sobrinha mesmo. Ela é filha da Lila, minha irmã caçula. Ela é muito simpática. Olha só, antes de a gente continuar, quero fazer um jabá rápido aqui para você que está nos assistindo. Entra lá no Spotify, pesquisa Sintonia Geek Magazine, que é o nosso podcast do Cubo de Ouro, do Sintonia Geek, do nosso grupo. Inclusive, essa entrevista vai estar em formato editado na edição de dezembro. Você já pode ouvir a edição que está por lá de outubro e a de novembro sai essa semana. Então, entra lá no Spotify e ouça a gente, porque está muito legal. Tem uma mensagem aqui, muito legal, do Júlio Basco. Oi, Flávio. O Álvaro já disse em público sobre o sotaque da Celeste. Então, tá liberado. Mas ele não falou o nome, talvez... Mas eu acho que ele já falou o nome dela. Tudo bem, não precisa dar nomes também. Não vamos dar nomes. Se um dia encontrar com ela na rua, talvez a gente lembre da Celeste. Ela é uma pessoa super legal. Não tem nada de ridículo, que ela tem um sotaque bem forte, e paulista e carioca tem essa rixa, nessa coisa, né? De um achar que o sotaque do outro é muito exagerado. Na verdade é bobagem, né? A gente já está quase com o tempo estourado, mas a gente pode fazer 2 partes dessa entrevista? Você se importa, não? Não, eu só preciso ter uma pessoa aqui que eu preciso atender, rapidamente. Então vai lá. Enquanto isso, você que está aí, você pode mandar seu comentário, você pode mandar sua pergunta. O Flávio foi lá atender alguém, daqui a pouco ele volta para a gente falar mais de Castelo Rá-Tim-Bum. Agora está na hora da gente falar de Castelo Rá-Tim-Bum com o Flávio de Souza, nosso eterno Tíbio. A conversa está muito boa. A Luísa mandou aqui, muito boa conversa. Realmente, cara, o Flávio tem muita história, muita coisa bacana para falar. A gente vai fazer em 2 partes. Então, terminando aqui, vai dar 1 hora, o Instagram vai encerrar automaticamente. A gente vai iniciar, depois de uns 5 minutinhos, uma nova conversa para a gente continuar, beleza? Desculpe.
Aí, Flávio, não, sem problema. Em duas partes, como que é? Uma hora aí começa de novo, é isso? Isso, eu tô falando pro pessoal aqui que a gente vai até finalizar 1 hora, que o Instagram ele encerra depois de 1 hora. Mas a gente vai até o final, e aí, logo em seguida, depois de uns 5 minutinhos, só para subir esse vídeo no ar, a gente recomeça para continuar nosso papo. Pode ser? Tá, pode ser. Tudo tem muita coisa legal, cara, que tá rolando aqui. Tem umas histórias muito boas que você tá contando pra gente. Isso daqui é ouro. Flávio, você foi. A gente falou dos filmes da Xuxa, você foi roteirista também de filme do Didi, do filme da Angélica. Como que é escrever para tanta celebridade, assim? Porque, cara, você escreveu o roteiro e você sabia que era o Luciano Huck que ia interpretar. Não, também, essa é a coisa mais esquisita. Essa é a coisa mais esquisita. Foi super... Eu acho que dos roteiros, assim, de pessoas, fora esse do Abracadabra, da Xuxa, é o roteiro que eu mais gosto de ter escrito. Para mim é o mais legal, o da Xuxa. Não ficou exatamente tão bom quanto o roteiro. Às vezes acontece, na minha opinião, né? É claro que quem dirigiu, etc., vai achar que tá lindo, que melhorou o roteiro. Mas eu adorei escrever esse roteiro. Eu acho a Angélica super legal também, uma pessoa maravilhosa. E aí é engraçado porque ela fez par com o Luciano, só que eu, sinceramente, agora talvez eles fiquem bravos. Mas eu acho que eles são meio malucos, porque assim, sempre em filme, às vezes eles inventam que os atores que estão fazendo o papel principal de um filme romântico, principalmente quando é uma comédia romântica, inventam que eles estão tendo um caso, que eles estão namorando, para fazer fofó, para chamar atenção para o filme. E eles fizeram o contrário. Eles estavam namorando e eles esconderam isso. Não me pergunte por quê. Era uma coisa que só depois, muito tempo depois que o filme foi lançado, que aí eles falaram, realmente, a gente já estava namorando. E o filme teve um lançamento, não foi bom, sabe? Foi no meio das férias, teve vários problemas. Mas teria ajudado se eles tivessem falado, sim, estamos namorando, nos apaixonamos durante o filme. Porque foi o que aconteceu, isso é o mais louco de tudo. Eles faziam um papel de duas pessoas que estavam se apaixonando, e eles realmente se apaixonaram. Tanto que até hoje estão vivos, estão casados, estão casados. Estão vivos, tem 3 filhos, ou 2, ou 3, não sei. A cara do Luciano Huck. São 3, né? E aí, no fim, mas foi bem legal. O Didi foi bem difícil. Infelizmente, o meu contato com ele não foi muito bom, assim. Ele não gostou muito das coisas que eu escrevi. O último, que na verdade é o mais legal, não, na verdade estou falando bobagem. O último foi legal. Que inclusive é o que eu escrevi inteiro, assim. Eu inventei a história e eu escrevi. O primeiro que eu escrevi, eu fiz só os diálogos. E aí ele não gostou, eu acho que ele não usou nada. Esses comediantes meio antigos, assim, eles têm um estilo, uma coisa... Aí ele só pegou um extintor e começou a jogar nos colegas, né? Não, ele chamou uma outra pessoa, ele chamou uma pessoa que trabalhava no programa dele para refazer. Na verdade, eu não sei se ele chegou a usar alguma frase minha ou não. Eu sei que, assim, ele não gostou de tudo, entendeu? Assim, não foi muito legal. Mas depois, o outro roteiro, eu acho que ele até falou as coisas que eu escrevi. Na verdade, eu não sei. Faz muito tempo que aconteceu isso. Então, na verdade, não sei. Falou algumas coisas. Mas ele aceitou a história, ele gostou da história e aceitou fazer aquele filme. Então, na verdade, foi legal. Só o primeiro contato é que não foi muito, muito fácil. Agora, esse filme da Angélica tinha várias outras celebridades, né? Se não me engano, tinha participação do Gugu, Sandy Júnior e um monte de gente, né? Eu sei. Tinha os cantores. Sim. Eu acho que... Esse filme... E quando você escreveu, era previsto já isso ou não? Não, isso aí... Não, sim. Quando começou a história de fazer o filme, aí começou... Porque no outro filme que ela tinha feito, teve bastante celebridade. Mas eu sempre achei que não precisava, sabe? Ela já era famosa o suficiente, a história era legal. Eu acho que o filme, exatamente, o que eu não gostei foi exatamente isso. Que essas coisas que tem a mais,
que teoricamente é para chamar público, nem chamou o público e estragou um pouco da história, sabe? Tem coisa que desvia da história. Teve coisa que foi cortada para entrar, sei lá quem. Aí realmente não tem muito o que o roteirista fazer, né? Não tem como fazer não, mágica. Roteirista não serve para nada. Roteirista em filme assim, sei lá, a pessoa que leva o lanche e tem um roteirista. A pessoa que leva o lanche é mais importante, porque leva o lanche, entendeu? O roteirista, por favor, eles nem gostam que a pessoa apareça, porque aí, ai meu Deus, eu vou ter que falar o que ele escreveu, que coisa chata. É meio chato. Por isso que eu gosto mais de teatro, porque teatro, o principal é o, né? Eles às vezes até mudam, mas eles têm um certo respeito, assim, né? Não Agora, falando um pouco do mundo da Lua, né? A gente já falou sobre essa questão familiar do mundo da Lua. Como que foi pensado esse projeto no início? Realmente foi baseado numa família que você já conhecia? Ou não? Ou foi totalmente do zero? Não, foi do zero. Na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi aquela coisa dele se imaginar numa situações de fantasia, né? Que isso é o que faz ser diferente, não ser só uma história de uma família, né? Sempre alguém tem algum problema e aí ele imagina uma coisa a partir do problema e aí quando ele volta para a realidade, ele tem meio que a solução, assim, todo mundo acaba sempre se dando bem. Na verdade, o principal é essa coisa das pessoas se ajudarem e terem conflitos, mas resolverem. Mas os enredos tem muita coisa que tem muito a ver com o meu filho Leonardo. Porque ele tinha a idade, né, do Lucas Silva e Silva. E não é assim, eu não pegava uma coisa do Leonardo que tinha acontecido, mas assim, coisas da vida dele que era o ponto de partida para inventar uma história, né? Que legal. E teve muitos atores famosos ali, que na época já eram famosos, né? Como que foi isso? Não, com certeza, eram estrelas, na verdade. Porque assim, tem uma coisa que, não sei se as pessoas sabem, que na TV Cultura, a Globo deixava os atores da Globo fazerem programas da TV Cultura, porque como era traço, ninguém assistia mesmo. Eu falava, quer fazer? Vai lá, faz, não tem problema. Por causa do Mundo da Lua, isso parou de acontecer. Porque teve audiência, né? Então eles falaram, olha, não peçam mais, para a gente não ser obrigado a falar não para vocês, mas a partir de agora, ator da Globo não pode mais fazer programa na TV Cultura. Caramba. Não, o Fagundes, enquanto ele estava fazendo, é muito engraçado isso, é a maior coincidência, porque enquanto ele estava fazendo O Mundo da Lua, ele estava fazendo a novela das 9, que era O Dono do Mundo. Que ele era o principal, né? Que inclusive era um crápula, era um cara super cafajeste. E aí ele fazia O Mundo da Lua e O Dono do Mundo. O Dono do Mundo? Eu acho que chamava isso. Era uma coisa que tinha a palavra mundo, de alguma maneira. Mas eu acho que era assim. E na hora de escrever os roteiros, tinha essa questão de, os caras são estrela e tal, é complicado, os caras não vão querer seguir certinho o roteiro, igual aconteceu no filme? Não. Nunca teve isso. Teve um episódio que eu fiz que o pai ficava na sala o episódio inteiro. Porque ele falou que às vezes ele ia lá para gravar, porque normalmente em novela, mesmo em seriado, em minissérie, eles fazem por cenário. Então o ator vai lá e tem um cenário, geralmente os personagens ficam mais em um certo cenário, né? E aí vai lá e faz um monte de cena já. E o Mundo da Lua, como gravava cada vez uma história, então às vezes ele tinha que ir lá para fazer 3 pedacinhos, entendeu? Então ele estava morando no Rio, porque estava fazendo novela, então ele pegava avião para vir até lá, e aí ele ia gravar cedinho e tal, e aí fazia 3 ceninhas e ia embora, ou então às vezes ele fazia uma cena, depois tinha que esperar, porque tinha que acontecer não sei o quê. E aí ele me falou se eu podia ajudar ele, assim, de não pôr ele só um pouquinho, ou então pôr ele em vários cenários, entendeu? Porque às vezes ele estava na sala, e aí depois ele tinha que estar no quarto. Então não dava para gravar uma cena dele no quarto, na sala, e depois voltar para a sala fazer cenas que ele não estava, entendeu? Então às vezes ele tinha que esperar uma cena que ele não estava, para ir depois fazer a cena que ele está no quarto.
Então aí eu comecei a fazer menos isso, né? Comecei a poupar mais, assim, quando ele aparecia mais vezes. Tentava sempre deixar ele no mesmo cenário, porque às vezes não fazia diferença se a cena estava na sala ou no quarto, né? Mas aí eu escrevi um episódio, que eu não lembro como chama, que ele fica na sala e todos os personagens vêm falar com ele, entendeu? Foi até engraçado. Aí depois falou, você gostou desse episódio? Eu falei, gostei muito, que eu fiquei só na sala. E aí ele foi, gravou todas as cenas dele e foi embora, entendeu? E aí gravaram as outras partes, né? Mas isso foi uma coisa que ele pediu, só assim, porque a gente ficou meio amigo, assim, né? Porque eu fiz papel de irmão dele, né? Foi uma coisa, assim, mais louca do mundo. Teve um dia que eu me vi, era o tio Dudu, que era irmão mais novo do pai, né? E aí teve um episódio que era assim, era eu, ele e o Guarnieri, quase o episódio inteiro, né? Porque tem toda uma história, uma briga entre os dois irmãos. E aí teve uma hora que eu me vi, eu comecei a ficar meio nervoso, assim. Eu já ficava meio nervoso, porque é muito difícil, né? Você trabalhar com pessoas que estão muito acostumadas. Primeiro, o texto tem que estar decoradíssimo, né? Isso eu fazia, eu chegava lá assim, sabendo de trás para frente. Mas eu ficava sempre tentando me ligar, né? Mas uma hora eu fiquei muito nervoso, que eu falei, gente, eu estou aqui com o Antônio Fagundes, o Francisco Guarnieri, só nós três fazendo uma cena aqui. Meu Deus do céu, eu comecei a ficar meio duro, aí consegui me controlar e consegui fazer. Mas era engraçado que o Fagundes, ele é tão... uma pessoa que tem tanta experiência, que ele viu que eu não sabia, porque televisão é assim, filme é pedaço por pedaço, né? Então grava aqui, aí muda a câmera, aí muda toda a câmera, grava, filma de lá. Televisão já faz a cena inteira. Com 2 câmeras, às vezes com 3, às vezes com 5, né? Então, você tem que se posicionando, entendeu? Antes da cena começar, o diretor vem e fala, aí começa aqui, aí depois vocês fazem para essa câmera, depois você vai, aí você fala para aquela câmera, aí vocês vão, e aí vocês voltam para essa câmera. Isso tudo é muito rápido. Então, quem tem experiência já guarda a ordem das coisas. E eu não tinha a menor ideia. Eu já estava nervoso. Então, é claro que eu não sabia para que câmera a gente tinha que olhar. Mas aí, ele, se você vê, é até engraçado, porque dá para ver que ele está fazendo isso. Ele me posicionava, entendeu? Para não ter que cortar e voltar, conforme ele passava para outra câmera, ele me empurrava junto. Então, eu ficava para a câmera certa. É muito engraçado. Aí eu falei, bom, deixa eu... Relaxei, e aí que foi divertido mesmo, né? Porque eu falei, bom, não precisa nem pensar que câmera é ele, tá me empurrando mesmo. Tudo bem. Pô, que massa, né? Então o cara tipo, é estrela, mas o cara não se posiciona dessa forma. É super legal. Não tem, na verdade, ele não tem nada de estrela, é o contrário de estrela. Mas é uma estrela, ele era famosíssimo, né? Imaginei, estava fazendo o papel principal da novela, a principal novela da TV Globo, né? O Fefe Lipe falou, Flávio Gênio, obrigado por tudo. Imagina. Léa Furlan entrou aqui também, um abraço, Léa. Agora a gente vai falar um pouquinho do Sai de Baixo. Você foi roteirista também do Sai de Baixo. Como que é sair da comédia infantil, da coisa educacional, para uma comédia adulta? Foi difícil. Eu fui, inclusive, eu comecei como roteirista. E aí eu fui chamado porque eles sabiam que ia ser uma coisa que era uma mistura de teatro com televisão. Porque ia ser gravado no teatro, com público, ao vivo, né? Mas era um programa de televisão. Acho que eles gravavam com 7 câmeras. Era uma loucura. Caramba, muita coisa. E eles me chamaram porque eu já tinha escrito teatro e televisão também, né? Mas tinha uma coisa que eu nunca tinha feito, que era programa de humor, assim... com piadas, entendeu? Essa era a minha maior dificuldade. Sempre foi assim, o mais difícil foi achar pessoas que soubessem inventar piada, ou sei lá, que ouvissem piada. Isso era uma coisa que não fazia muito parte da minha vida, assim, do meu mundo, digamos assim. Eu gosto muito de comédia, tudo que eu escrevo tem comédia, não só as peças, como... Mesmo quando é uma peça que fica comigo essa noite, por exemplo, é uma peça bem dramática, né? É uma história de uma viúva que está no velório do marido. Mas é engraçado, é comédia. Tudo que eu faço tem a ver com comédia. Mas piada é uma coisa que é um passo além, entendeu?
Isso foi assim, eu quis desistir muitas vezes por causa disso, assim, que era a parte mais difícil para mim. Inclusive, uma das pessoas que me ajudou muito, que fez parte da equipe, foi a Rosana Herman, porque ela já tinha escrito muita coisa para humor, né? Inclusive, acho que ela escreveu até texto para o Faustão fazer, para o programa dele. Mas ela já tinha escrito para muitos programas e para programa de rádio também. Então, ela era, assim, a especialista, era a que me salvava, né? E aí tinha outras pessoas que ajudavam a escrever também. Porque a partir de um certo momento, eu passei a ser uma coisa que chama roteiro final. Nossa, roteirista final. Uma pessoa que faz o roteiro final. Tem um nome isso. Assim, daqui a pouco eu lembro, tá? Porque tinha uma pessoa que fazia isso no Rio. Agora, só porque eu quero lembrar o nome dele, esqueci. Um cara que fez programas excelentes. Ele era da TV Pirata. Aí ele fez aquele programa com a Fernanda Torres. Os normais? E uma outra, Tapas e Beijos? Tapas e Beijos, André Beltrão e Fernanda Torres. É isso, ele era o roteirista final, roteiro final que chama, pronto, eu lembrei. Ele era o roteirista final desses programas, ele já tinha feito muitos outros, tinha muita experiência, e ele era o roteirista final, do Sai de Baixo. Eu era só um roteirista. Mas aí era uma coisa muito difícil de fazer, porque era realmente uma pecinha, que era um programa de televisão de humor, né? E aí o Daniel Filho me chamou e falou que ele ia fazer um outro núcleo em São Paulo, com outros roteiristas, e que eu ia ser o roteirista final. Que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Chefiar uma equipe, assim. Já tinha feito até no Rá-Tim-Bum, como eu falei, que é o roteirista principal. Eu era na verdade, era roteiro final que eu fazia, mas não era bem isso. Eu tinha maior dificuldade, assim, para falar, que precisava mudar alguma coisa, porque eu odiava que falava isso para mim. Então, para mim era super difícil falar para outras pessoas, que inclusive eram meus amigos, a maioria eram meus amigos. O editor final, né, que a galera odeia o cara. Exatamente, é a pessoa que manda reescrever, ou então fala, não, isso aqui tá sem graça, fala para outra pessoa. Mas é meio assim, é meio um chefe de uma equipe, na verdade, né? E aí quando tem que ser engraçado o tempo todo, tem que ter muita gente inventando coisa engraçada, e aí tem alguém que tem que chefiar, falar, não, isso é engraçado, isso não é, vamos inventar mais. E foi super difícil, é o emprego mais difícil que eu tive na minha vida. Também tinha uma dificuldade que era semanal, né? Sim, esse que era o problema. Porque não tinha descanso, entendeu? Quando acabava na verdade, assim, então começou a ter um roteiro da Turma do Rio, e aí na semana seguinte era de São Paulo. E aí a gente tinha 15 dias, né? Mas na verdade não era 15 dias, porque tinha que entregar meio que uma semana antes, entendeu? Então quando acabava que era o dia seguinte da gravação, já tinha que começar a fazer o outro. E você se dava bem com o pessoal lá, com o grupo de atores, Miguel Falabella, Marisa Hort, Tom Cavalcante? Com quase todos eu me dava muito bem. Algumas pessoas um pouco difíceis, né? Mas, por exemplo, a Cláudia Gimenez, que estava num momento especialmente difícil, era uma pessoa maravilhosa, eu adoro. Ela, para mim, era a melhor comediante do Brasil. Excelente atriz. Ela nem precisava de piada, entendeu? Eles ficavam falando, não tem piada para mim, que era a coisa que eu mais ouvia. Eu já ia para reunião assim, tinha um dia que ensaiava. Então era o dia que eles liam o roteiro, e aí era o dia que eu via reclamação, porque eles queriam que mudasse para o dia seguinte, que era o dia da gravação, né? Eu não vou citar nomes, mas pessoas que ficavam falando, não tem piada para mim, não tem piada para mim. E aí a gente ficava inventando de um dia para o outro, mais piada. Tanto que chegou uma hora, os roteiros começaram a ficar enormes. De tanto medo que a gente tinha de ouvir não ter piada para mim, a gente começou a fazer umas histórias enormes. Até os diretores falaram, escuta, tá muito comprido isso daqui, não acaba nunca mais, pelo amor de Deus. Causou até um problema, na verdade é uma bobagem, entendeu? Mas tudo por falta de experiência e por falta de maturidade também, né? Entendeu? Eu era bobo de ficar prestando atenção. Tinha que falar, não, é isso que tem, grava aí, não me enche o saco, entendeu? Tem que ser assim, né?
Mas eu ficava, não precisa, tá bom, não precisa citar eu vou nome, tentar inventar mais. A gente ficava lá se matando para inventar mais piada. Quando, na verdade, tinha que falar, não, tá, é o suficiente. Grava aí. Não gostou? Porque, na verdade, tinha gente, que eu não preciso citar o nome, que inventava coisa a mais, entendeu? Então, nem precisava fazer piada para ele. Mas tudo bem. E a Aracy Balabanian era legal ou não? Eu adoro essa. Maravilhosa. Ela e o Luiz Gustavo, eu tinha vontade de abraçar eles todo dia, muito, entendeu? Porque eles me davam apoio. E a Marisa também, que era minha amiga, né? Nem sempre, às vezes que ela não era tão minha amiga. Mas tudo bem, ela não podia ficar também me protegendo, né? O mais legal é que aí o pessoal pode ir por exclusão e já pensando quais são as pessoas mais difíceis do elenco, porque algumas você elogiou, outras ficou no ar, enfim, vamos em frente, né? Era bem difícil. Tanto que eu desisti, né? Foi de dinheiro, eu nunca tinha ganhado tão bem na minha vida. E ainda tinha merchandising, né? Que quando eles fazem aquela propaganda que é dentro da história, a pessoa que mais ganha é o roteirista. Então, às vezes, eu ganhava assim, eu falava, meu Deus, o que é isso? É uma coisa muito boa, né? Mas eu abri mão. Depois que eu fiquei só 2 anos, que foram os 2 primeiros, depois ainda teve mais 4 anos. E depois foi ficando cada vez mais fácil. Porque, inclusive, algumas pessoas foram saindo, que eu não preciso citar o nome. Na verdade, eu fiquei muito chateado quando a Cláudia saiu, que eu achava que ela não devia ter saído. Mas tudo bem. Mas foi ficando mais fácil, mais tranquilo, e aí chega uma hora que começa a repetir. Programa de humor, eles fazem assim, o Daniel me falou uma vez, tem os roteiros de 1 ano, aí tem todos os roteiros, aí faz assim. E aí começa tudo de novo, entendeu? Pega a mesma história e faz uma variação, põe umas piadas a mais, tá ótimo. Ninguém percebe, o público não percebe. Cenário, né? Enfim. Então, eu peguei, na verdade, a parte melhor, que depois entrou o Jorge Fernando, que era super maluco, super também divertido e mais relaxado, né? Com experiência, entendeu? Com gente estrela. Ele tá acostumado a fazer novela, teve todas as maiores estrelas, né? Então, ele parece que ficou mais tranquilo lá. Eu não cheguei a me arrepender de ter ido embora, mas às vezes eu penso assim, podia ter ficado mais 1 ano, 2, né? Mas eu comecei a ficar doente. Mas o problema é que eu realmente não tinha experiência de inventar piada, entendeu? De fazer humor, que é diferente de comédia, difícil, né? Comédia é uma situação engraçada que começa e aí chega uma hora que fica mais engraçada, depois menos. As pessoas, às vezes, tem coisa que é piada, que a pessoa fala engraçada, coisa engraçada, mas não precisa ficar assim, a cada 3 minutos uma pessoa vem com uma bomba, entendeu? Que é aquele chamado punchline, né, da piada. Que mas na verdade é bobagem, porque o Tom Cavalcante, por exemplo, é engraçadíssimo. A Cláudia Gimenez é engraçadíssima. Então, eles nem precisavam de texto, na verdade. Eles só tinham que fazer umas coisas, entendeu? Você tinha que falar, imita não sei quem. E o Tom fazia um show, entendeu? Mas o problema... Mas bons tempos, hein? Assim, o programa era bom demais, quem assistia, cara. Era maravilhoso, né? Com certeza. Era muito bom, né? Agora, a gente vai começar... Tá, desculpa, Flávio, pode finalizar. Não, imagina, não, é que eu começo a me lembrar de umas coisas, mas já passou, já passou. É esse tipo de história eu não que a gente tenho mais que ir na reunião gosta, depois de amanhã. Tinha uma parte muito boa também, era muito divertido fazer uma coisa muito famosa, que deu muito certo, era uma loucura, né? Muito interessante, você está participando de uma coisa, todo mundo está assistindo, assim, era o assunto de segunda-feira de manhã, é o que tinha acontecido no Sai de Baixo, né? Tinha uma parte que era fantástica. Colocar isso no domingo à noite, inclusive, foi algo muito diferenciado, né, para concorrer com o Silvio Santos. Não, então, na verdade, acho que já tinha acabado o programa do Silvio Santos, quando começava. Era mais horário, tarde. Né, que era um pouquinho mais Eles tarde. não imaginavam o sucesso, que ia fazer sucesso. Era uma coisa só assim, vamos fazer aqui um circo para domingo de noite. Porque muita coisa no domingo à noite realmente não fez sucesso, né? Teve o programa até do Casero, e não funcionou. É um lugar muito difícil. Inclusive, quando foram pôr uma coisa no lugar, eles penaram, né? Ficaram tentando várias coisas. E nunca fez tanto sucesso. É uma daquelas coisas inexplicáveis, que não tem... Deu certo, juntou umas pessoas lá com uma energia
É a hora certa, o lugar certo, o programa certo, né? Flávio, a gente vai começar a falar do Castelo Rá-Tim-Bum agora, porque a galera tá ansiosa para falar do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse é o assunto, né? Passamos por vários momentos da sua carreira, e eu, particularmente, eu cheguei na minha equipe e falei, galera, a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas do roteiro do Castelo Rá-Tim-Bum como roteirista do Castelo Rá-Tim-Bum. Dúvidas daquelas que a gente assistia quando criança e talvez não entendia ou não ficava muito claro pra gente porque era criança, né? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui que são dúvidas sinceras, tá? São realmente dúvidas sinceras. Só antes aqui, o pessoal que está participando, Pico Garcês mandou um abraço, Pico. Ô, Pico, Pati Gaspar falou Flávio Gênio. Que saudade, um dia eu vou aí para Salvador. Salvador, que maravilha, hein? Salvador é bom demais. Ele mora num lugar maravilhoso. O Isaac falou, oi, tive uma live com você, Flávio, na minha escola. Olha que legal. Ah, sim. Bom, qual escola eu não sei, porque eu tenho tanta escola agora. Por isso que eu até falei, eu achei que era 7, porque a última coisa que eu tinha feito tinha sido às 7 horas. Aí eu me liguei, que era às 8h30, que não era 7. Algumas dúvidas de roteiro, Flávio, que você pode falar assim, olha, isso faz sentido ou você está pirando na batata, tá? Por que a decisão do Nino ter uma tia-avó e um tio, né? E não exatamente colocar o pai e a mãe para ser os protagonistas junto com o Nino? Porque o pai e a mãe foram para um espaço sideral, ok, essa era a história, certo? Mas e por que eles não aparecem? Por que não? Por que não? Não é a resposta. Tem coisas que é por que não, ou por que sim, desculpe. Assim, eu acho que tem uma coisa que as pessoas gostam quando o personagem principal é órfão. Se você pensar bem, o Harry Potter é órfão. E várias coisas, assim, que as pessoas preferem, gostam de pessoas que são desprotegidas, que tem uma... Não sei, eu e o Cal inventamos que ele era órfão. Na verdade, então, nossa cabeça, porque essa história dos pais e uns irmãos também estarem num outro galáxia, isso eu inventei quando eu escrevi o livro. Isso não fazia parte na cabeça da gente, acho, não sei do Cal. Na minha cabeça, ele era órfão, entendeu? E ele foi morar com o tio. Porque, na verdade, agora eu vou explicar. Da onde saiu esse Nino? É do filme Fantasia. Ele é o Mickey. Tem essa inspiração. Sim, ele é um aprendiz de feiticeiro. Ele está com o tio, morando com o tio, porque ele é aprendiz de feiticeiro. Tanto que o chapéu dele é igual ao do Mickey, da Fantasia. É verdade. É azul com estrelas brancas. Que legal. Aí, uma dúvida essa já foi. Referência. Tá. Deixa eu só registrar a participação da Patrícia Gaspar. Ela mandou assim, um cracatal para o meu amigo Flávio, para o meu querido criador. Olá para Caipora. Maravilhosa. Patrícia, olha, a minha grande amiga Lucy Colim entrou também. Um grande beijo para a Lucy Colim. Que maravilha, hein? Só estrelas aqui hoje participando dessa live. Que bom que teve a segunda sessão, aí o pessoal entrou na segunda sessão. Que maravilha. Cara, eu gostava muito da Caipora, gostava muito das histórias do Poranga e Porunga. Achava maravilhoso. Segunda dúvida, Flávio. E essa é uma dúvida realmente que eu queria saber. O Dr. Vitor e a Morgana, eles dormiam lá no mesmo quarto? Porque os dois subiam para o quarto ou tinham outro quarto lá em cima? Não. O quarto da Morgana, isso tem no quadro, né? O quarto da Morgana é o quarto da Morgana. Ela mora na torre, aquela parte mais comprida. Isso que foi uma coisa maravilhosa quando teve a exposição em São Paulo, no MIS, no Museu da Imagem e Som, e eles usaram o museu inteiro para fazer todos os espaços que tem no castelo. Eles fizeram tudo emendado, né? A pessoa entrava num lugar que, inclusive, acho que começava pelo laboratório do tio Peroni, que era bem pequeno, que me deixou bem revoltado. Mas tudo bem. Aí chegava uma hora que chegava na sala principal, onde tem a árvore, e aí subia a escada e chegava no quarto da Morgana. Que no cenário não era isso, né? No fim da escada tinha um abismo que a pessoa podia cair, quebrar a perna, ou sei lá, morrer. Não tinha, a pessoa só subia um pouquinho e cortava, né? Mas na exposição chegava no quarto da Morgana. E a Morgana, na verdade, ela não era para ter aparecido no castelo.
na sala. Ela ficava lá, só na torre dela. Foi, inclusive, um dos primeiros quadros a ser gravado. O que aconteceu é que eu escrevi... Eu fui para o SBT, não sei se vocês sabem dessa história. Para escrever uma série, que virou uma novela, que virou um nada, porque desistiram de mim. Mas aí eu voltei, deu tempo de eu escrever o primeiro, e mais uns 20 e tantos, não sei exatamente, mais ou menos a metade. E eu escrevi o último, que é o do aniversário do Dr. Vitor, que era para ser o último, que era o número 50. E aí foi a primeira vez que a Morgana apareceu na sala do castelo. Porque ela foi participar do aniversário do Dr. Vitor. Porque era, em tese, era só o quadro, né, que ela teria. E aí eles chegaram à conclusão que tinha dinheiro para fazer mais 20 episódios. E como já tinha todos os figurinos, todos os cenários, não sei o quê, que dava para fazer mais 20. Então o último, que era para ser o 50, acabou não sendo o último. E eu escrevi vários desses últimos 20, né? E aí o Sérgio Manberti já tinha assinado um contrato para fazer uma novela na Globo. Então ele não podia mais gravar. Então o Dr. Vitor não podia mais aparecer. Então o que eu fiz? Eu pus a Morgana no lugar dele. Toda vez que tinha que aparecer o adulto para dar bronca, fazer alguma coisa, vinha a Morgana. E aí inventei algumas histórias que, na verdade, ela participa mais. Porque o Dr. Vitor, geralmente, ele saía no começo e voltava no fim, né? Ele quase não participa. Ele participa de pouquíssimas histórias. Mas aí eu escrevi várias histórias que ela realmente faz parte. Inclusive uma que é com o Tibio e Perônio. Porque eu aproveitei, já que eu era o Tibio, né? Eu coloquei o Tibio e Perônio, eles vão acho que 3 vezes, além do aniversário. Tem 3 histórias, inclusive tem uma que o Doutor Abobrinha, que é o que eu mais gosto, que o Doutor Abobrinha se disfarça de um deles e uma hora tem 3, né? Ninguém sabe qual é qual. Eles não sabem qual é o Doutor Abobrinha. A resolução disso é a tatuagem na perna, né? Exatamente. Muito bem, você é fã mesmo. Agora você provou que você é fã. Bom, essa dúvida, eu sanei essa dúvida, não? Morgana, né? Oi? Maravilhosa Rose Campos, né? Que acabou fazendo um monte de novela, né? Querida Mamusca, inclusive, né? Ela fazia Mamusca também. Sim, ela fez muito bem, né, aquele papel. Mais uma dúvida de roteiro. Por que isso é uma dúvida entre Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum? Por que o quadro que explica como as coisas são feitas saiu de um rap, que era, viu? Como se faz? Para um sambinha ali. Eu vou mostrar para a moçada como fazer. Por que teve essa mudança de tom? Tem uma falhada que não está dando... Deu para entender? Não, o final deu uma paralisada na sua imagem, aí o som paralisou também. Tá. Por que teve essa mudança de tom de um rap que explicava como as coisas eram feitas lá no Rá-Tim-Bum para um sambinha, né, que depois explicava no Castelo Rá-Tim-Bum? É que é outro programa, né? É outro diretor-geral. O diretor-geral do Rá-Tim-Bum era o Fernando Meirelles e o outro era o Calvo Hamburger. E era um programa totalmente diferente. Foi feito bem depois, porque entre o Rá-Tim-Bum e o Castelo teve o Mundo da Lua. Entendeu? Não foi em seguida. E as coisas foram... Ok. E realmente era para ter sido o Rá-Tim-Bum 2, mas é um programa totalmente diferente, né? E aí, para ficar diferente, eu adoro esse E era um quadro muito legal, do inclusive. Sim. Uma questão aqui... esse posso falar que foi eu que inventei. Esse eu inventei mesmo. Olha aí. Que era coisa que eu queria saber, como fazia poste, como fazia um monte de coisa que tem lá. Era para sanar uma dúvida que eu tinha, uma curiosidade minha, de como que se fazia aquelas coisas. Como fazia o disco de vinil, né? Aquela bola de borracha, de repente vira o disco. Por exemplo. Esse era um dos quadros que eu mais gostava. Agora uma dúvida, por que o Bongô sempre aparecia sem ninguém pedir pizza? Em horário de trabalho ainda. Essa não vou poder dizer. Então, porque exatamente, tem umas coisas que é da época que eu estava no SBT. Entendeu? Entendi. Daí não, porque, assim, não tem... Eu inventei tudo com o Cal, a gente ficou fazendo reuniões, sei lá quantos meses. E aí depois chegou uma hora que eu inventei de ir para a SBT, porque eu queria ter uma aventura, né, na TV aberta, que eu nunca tinha escrito, né?
nada para TV aberta. É uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida, porque acabei não fazendo, e eu não estava lá justamente na hora que foi começar o Castelo, eu não estava lá. E foi uma droga, né? Então, eu não sei. Isso é o tipo de coisa que você teria que perguntar para o Cal Hambúrguer. Será que o Bongo hoje em dia trabalharia no iFood? Porque sim. Mas tem muita coisa que é porque sim. Não, às vezes não tem explicação. Fala, vamos fazer assim? Não, vamos fazer assado. E pronto. Justo. Tem uma outra pergunta aqui. Vocês tinham noção que algumas coisas realmente assustavam um pouquinho, né? Como, por exemplo, aquele lobo mau no episódio do Carnaval, o Dr. Vitor de monstro com aquele cabeção enorme, né? Eu tinha muito medo daquele girassol que tinha uma boca. Existia isso um pouquinho de brincar com isso também ou não? Olha, isso sempre faz parte. Se você vê assim, os grandes clássicos do Walt Disney, sempre tem uma hora que as crianças quase fazem cocô na calça de medo, né? Começando pela Branca de Neve, tem uns pedaços da Branca de Neve que é terror absoluto, né? Até adulto fica assustado. Acho que faz parte. E é legal, você é um cara que já escreveu também um pouco de terror, né, nos seus trabalhos. Nossa, o seu som está falhando. Agora, por exemplo. Muito provavelmente é por causa dessa chuva que está caindo. Consegue me ouvir? Continua caindo a chuva. Agora está normal. Fala. Você é um cara que já trabalhou com terror em algumas obras, certo? Sim. Será que isso influenciou alguma coisa? Pelo menos no episódio do monstro, Dr. Vitor? Então, esse é um dos que eu não escrevi. Olha aí. Foi outra pessoa que escreveu. Assim, teve uma hora, quando eu já sabia que eu ia para a SBT, que eu tive um prazo para participar. Eu falei, eu não posso sair no meio, eu preciso acabar de inventar as coisas com o Cal no programa. Então, eu estou inventando um programa, eu não posso simplesmente falar tchau e ir embora, né? Aí eu tive um prazo, e aí eu lembro que chegou um dia que eu fiquei lá, eu tinha um escritório com um amigo, eu fiquei lá, sei lá até que horas, porque no dia seguinte eu tinha que entregar, porque aí depois ia acabar, né? Então eu comecei a inventar com o Cal, aí depois ele teve que ir embora, e aí eu acabei inventando sozinho, assim, todas as sinopses, de todos os 50 primeiros, né? E aí foi tudo feito a partir dessas sinopses, mas depois foram desenvolvidas. Então tem umas histórias que eu nem sei, entendeu? Porque quando elas foram desenvolvidas e escritas, eu estava lá no SBT, né? Tentando escrever. A pergunta do Vitor: o lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum é o mesmo do Mundo da Lua? O lobisomem, eu acho que não. Foi feito pela mesma pessoa. Mesmo ator? Não, a pessoa que fez a máscara. Ah, tá. Que desenvolveu a máscara. Chama Silvio Galvão. Ó, sempre que eu tenho que falar um nome, eu tenho que um nome some na minha cabeça. Mas eu lembrei, ele chama Silvio Galvão. Ele fez coisas para o Rá-Tim-Bum, para o Mundo da Lua e para o Castelo. E aquele lobo mau que tem no Mundo da Lua, é ele que está dentro, porque não tinha como respirar. Que nem maluco, né? Então ele fez uma máscara que era perfeita, inclusive muito assustadora. Muito assustadora. E a pessoa que ia ficar falando, não, eu estou morrendo, não consigo respirar. Ele falou, deixa aí que eu faço. Aí eu não sei como ele fez, ele ficou dentro de uma máscara que não tinha oxigênio, e ele ficou sem respirar, sei lá quanto tempo, que ele é maluco. E acabou dando super certo. E aí é engraçado, porque nesse dia, a hora que o lobo mau aparece, que eles gritam de medo, aquelas pessoas, que inclusive um deles é o meu filho, Leonardo, eles gritaram de verdade, porque estava em penumbra o estúdio, e ele apareceu com aquela máscara meio do nada, assim, e aí fala, olha, quando ele aparecer, vocês gritam de medo, tá? O diretor assim, né, fala, fiquem com medo, fingem que vocês estão com medo. Não precisa ninguém fingir, porque eles ficaram com muito medo, inclusive meio que, um deles falou, acho que o Luciano falou que ele ficou com vontade de correr, ele teve que se segurar para não sair correndo do estúdio, de medo. Olha, foi realmente assustador de verdade. É bom que pegou a reação. Mas o lobisomem do Rá-Tim-Bum, eu sei que ele fez também máscaras, várias coisas, foi o Silvio Galvão que fez.
Flávio, como a chuva está aqui nos atrapalhando um pouco a nossa conexão, a gente vai para o desafio final, tá? Tá bom? Que tá bom. o eu já ou eu nunca. Eu vou falar uma situação e você diz se você já ou se você nunca, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu já ou eu nunca? Viu o Pedro e o Nino bombados no Instagram e achou que o Doutor Abobrinha estaria frito hoje em dia? Eu nunca. Mas nunca. Você viu que eles estão? Eles estão fortes? Não, sim. O Cássio, não, eu já fiz peça com o Cássio. Eu conheci o Cássio quando ele já estava. Na verdade, eu que indiquei ele, sabia? Para ele fazer. Não, na verdade, eu indiquei ele para fazer a peça que eu estava fazendo, que a Marília Pêra estava dirigindo. Eu indiquei, ela achou ele super legal, a gente começou a fazer, e aí ele tinha feito o teste pro Nino, ele começou a fazer o Nino. Enquanto ele estava gravando o Castelo, a gente estava fazendo uma peça. E nessa época ele já estava ficando bombado, porque ele tem energia a mais, ele nasceu com 2 pilhas a mais no corpo dele. Então ele vai e ele fica fazendo. Por isso ele realmente está bem bombado. Hoje ele está grande, né? Ele e o Luciano Amaral estão bem grandes. Hoje o Doutor Abobrinha teria problema se entrasse no Castelo. Sim, com certeza, mas eu acho que o Pedro menos, hein? Eu acho que o Nino realmente está tipo Schwarzenegger, assim, né? Vamos lá. Eu já ou eu nunca quis viver lá nas matas do Poranga e Porunga? Olha... Aquele rio cristalino. Nunca. Não, pensando bem, nunca. Eu acho bonito, eu acho o máximo, eu gostaria, a parte ecológica, mas eu não gosto de mosquito, eu não gosto de areia, assim, eu lembro quando eu estava no colegial, assim, as pessoas eram hippies, né? Eu era hippie, da época hippie, que era 72, 73, todo mundo era hippie, né? E aí, a maioria dos meus colegas, dos meus amigos, eles iam acampar, vamos acampar no fim de semana. E aí eu tinha uma ótima desculpa, porque eu tinha um grupo de teatro, eu já estava no grupo de teatro, então, que pena, eu não posso ir acampar. Imagina, ficar numa praia, cheia de areia, que o pessoal ficava tocando flauta, falando, pelo amor de Deus, ficar um dia inteiro ouvindo flauta doce, pelo amor de Deus, não, nem pensar. E aí a floresta é a mesma coisa. É lindo aquele lugar, assim, é tipo um paraíso, né? Realmente é muito bem feito, né? Mas melhor não, né? Melhor ficar no conforto de casa. Você sabe que foi ele? Ele era o assistente do Cal. Quem gravou, quem dirigiu essas histórias era o assistente do Cal. Que chama Felipe Barcinski. Mas não é a tua praia, definitivamente, né, Flávio? Não. Eu nunca. Eu já ou eu nunca conheceu algum amigo que comia igual o Tatatossauro? Muito boa essa pergunta. Não, amigo não. Eu já vi, eu acho que eu já vi uma pessoa que pensando assim, mas amigo não. Eu tinha um certo medo do Tatatossauro também, né? Você colocava a comida dele. Só você tinha medo? Eu tinha medo dele. Eu e Henrique, quando tinha coisa que tinha o Tatá, você fala, ai meu Deus, a gente vai ter que chegar perto daquele bicho. Era assustador de verdade, né? Eu já ou eu nunca achou que Harry Potter é um plágio do Castelo Rá-Tim-Bum? Não, eu nunca. Eu até gostaria que fosse, que era uma coisa muito boa. Eu acho que são coincidências, né? Tem muita história que... É engraçado que até me falaram que a autora, ela morou em Portugal... E o castelo foi exibido. Mas eu nem sei se é verdade isso. É uma história. Mas não sei, né? Um aprendiz de feiticeiro que fala com a cobra e mora embaixo da escada. Tem muita coisa parecida, né? Inclusive tem um anãozinho lá que é a cara do Godofredo, né? É verdade, né? O Gobi, é o Gobi? Gobi, é verdade. Sei lá como chama. Gobi, isso, Gobi. Minha assistente aqui me ajudou. Eu não sou muito Harry Potter, mas ela me ajudou. Tá. Tem gente que Harry Potter é tudo. Oi? Eu já ou nunca levou algum elemento do cenário do castelo para casa? Decoração? Nunca. Eu gostaria de ser levado, sinceramente. Porque, inclusive, tem muita coisa estragou. Ficou lá, mofando, e acabou estragando. Né? Quando eles fizeram a exposição, teve muita coisa... Quer dizer, muita coisa. A maioria das coisas foi reprodução. Porque tinha sido tudo destruído.
Eu gostaria muito de ter aqueles livros mágicos do Dr. Vitor, seria sensacional, né? Eu já ou eu nunca achou que o Tibio e Perônio deveriam voltar para combater o negacionismo, terraplanistas e esses antivacinas por aí. Sim, como que é? Já, né? Já, inclusive, de repente, pode ser uma volta aí do Tibio e Perônio como super-heróis dessa geração, Flávio, porque, meu Deus, o que está acontecendo, Flávio? Você sabe que é muito louco que tem muita gente que foi ser cientista por causa do Tibio e Perônio? Ah, é? Você sabe disso? Assim, geralmente é com o Henrique, porque o Henrique tem mais comunicação assim, com os seres humanos, ele é um pouco mais normal que eu, então ele conversa mais, então acontece mais isso. Mas comigo já aconteceu muito. Assim, teve uma vez que eu fui comprar um suco, e aí o carinha que vendia a coisa, ele olhou para mim, ele ficou paralisado, aí ele ficou branco, e aí ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus, eu achei que ele estava tendo um ataque cardíaco, alguma coisa, né? E era porque ele percebeu que eu era o Tibio, entendeu? Mas o Henrique é mais reconhecido, e aí tem uma história clássica que ele conta, que geralmente quando ele conta a história, várias pessoas choram. Que era um motorista de táxi que olhou no espelho e começou a chorar. E demorou para ele conseguir descobrir o que estava acontecendo. E aí ele contou que ele tinha muito orgulho de estar levando o Tibio ou o Perônio, ele não sabia qual dos dois que era, porque a filha dele era cientista, e ela era cientista por causa do Tibio e Perônio, porque ela assistiu quando era criança, e ela fala, eu quero ser que nem esses dois aí. E, na verdade, tem várias pessoas. Na verdade, tem outras histórias. Que é uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu sei que você é o Tibio porque você falava muito Perônio. Perônio. O Tibio é o chato, né? Ele tem dois... Sempre que tem uma dupla de palhaços, tem um que é o chamado palhaço branco, que é o sério, que bate no outro e dá bronca. E aí, quem as pessoas gostam mais e dão risada é sempre o outro, né? E aí o Perônio é o mais engraçado, porque ele é mais bobinho, né? Não que o Tibio não seja bobo, mas ele é pouco menos. Vamos lá. Eu já ou eu nunca imaginou como seria recriar os programas da cultura hoje em dia? Já. E como seria? Já. Então, não sei. Então, teve até uma história, sempre querem fazer remake, né, dessas coisas. E aí teve um que eu até participei da parte de criação, assim. Eu fiz meio uma versão que era como eu achava, aí não concordaram, eu tive que fazer tudo de novo, de outro jeito, do Castelo, do Mundo da Lua. E eu pensei de fazer uma coisa de época, que se passava nos anos 90, e aí falaram, não, a gente quer na época atual. E aí eu meio que eu fui obrigado a pensar assim, num outro jeito, né? Mas acabou não dando certo. Também nem sei se eu acho que seria legal fazer tudo de novo. Vale a pena, porque né? A ideia era fazer... Uma outra ideia era ser o filho do Lucas Silva, né? Que acha o gravador na garagem e aí começa a fazer o que o pai dele fazia, né? Aí, nesse caso, aí quiseram que fosse um outro ator, fosse as histórias originais, né? Na verdade, eu ia escolher, como era por temporadas, agora tudo é por temporada, né? Então, não sei lá, eu escolhi, acho que 12 ou 15, não lembro mais. Das que eu mais gostava, que fui eu que inventei, é claro, que eu escrevi. E aí eu fiz uma nova versão. De repente até uma versão de desenho, né? Poderia. Na verdade, um dia eu quero... tudo depende da TV Cultura deixar, né? Eu gostaria de escrever livros. Inclusive, esse é o tema do nosso próximo tema. Antes de entrar nessa parte do Flávio escritor, uma pergunta para responder bem rápido aqui no nosso tempo, Flávio. Da Thaís Taglietti. Thaís Taglietti. Ela pergunta assim, como surgiu o nome Rá-Tim-Bum? Então, isso quem inventou foi o presidente da TV Cultura, Roberto Mulaerte. Ficou o maior problema, como que ia se chamar o programa.
Aí, como tinha aquela família que assistia, eu tive a ideia de chamar a casinha. Eu falar, as crianças brincam de casinha. Você vê que é mais menina, né, que brincava. Na verdade, brincava, né? Agora não brinca mais de casinha. Mas aí falam que no interior, casinha é aquele banheiro que fica do lado de fora da casa. Falam, não pode chamar um programa chamar banheiro, né? Aí tinha, sei lá, fizemos listas e listas e listas. E aí, no fim, o Roberto Mulaert, que era o presidente da Fundação Padre Anchieta, na verdade, né? Da qual a TV Cultura faz parte, que inventou. Que é uma ideia muito boa, né? Ficou, né? Uma super marca, porque tem Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, agora tem um canal Rá-Tim-Bum também, né? Que passa, entre outras coisas, os clássicos. O Ilha Rá-Tim-Bum não deveria ser, mas isso a gente pula, esse assunto, é um assunto chato. Isso fica para uma próxima. É que o programa Ilha Rá-Tim-Bum não é para a escola, não é para o público do Rá-Tim-Bum e do Castelo, né? Sempre foi um programa que era para pré-adolescentes, na verdade. Um pouco mais juvenil. É a idade que os personagens têm, né? Mas, na verdade, era para pré-adolescentes e adolescentes. E aí, quando estreou o programa, essas pessoas não viram, porque era um programa de criancinha, né? Porque Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum é um programa de criancinha. E as criancinhas não gostavam porque não era um programa para criancinhas, tá certo? O vilão era super assustador. Ali, e era um seriado de aventura, né? Não era um programa bonitinho como o Castelo. Flávio, você sempre foi um escritor muito bom, inclusive um escritor que a Xuxa gosta, né? Você já contou essa história no outro vídeo, quem perdeu, vai lá no outro vídeo para conferir. Agora você tem feito um trabalho muito legal lançando livros. Quando você veio aqui para Curitiba no nosso evento do ano passado, você trouxe alguns livros que você escreveu, são livros excelentes, inclusive. Como que está esse trabalho hoje? Você tem também contação de histórias com esses livros também no YouTube. Conta um pouco de como você está bem contação de história. Então, isso é uma das coisas que eu estou fazendo, que é para divulgar os livros, que eu tenho muitos livros. Até tem um dos vídeos que quase todos os livros que eu escrevi e que foram publicados. E aí, na verdade, não eram todos, mas tem 63. Alguns não estão mais à venda, não estão mais sendo publicados, né? Mas tem um monte de livro. E esse canal era para divulgar os livros, para ajudar as editoras a vender os livros, né? E também porque eu estava indo bastante em escola. Cada vez mais. Assim, o ano passado eu viajei muito. Inclusive, no final do ano eu estava exausto, porque eu viajei bastante mesmo, para muitos lugares. Por exemplo, eu fui para Brasília e fiquei 5 dias dando autógrafo. Porque é isso que é o negócio. Eu vou e converso com crianças e depois todos querem tirar foto e um autógrafo no livro. Claro, era o que eu queria também se eu fosse num lugar, né? Tivesse um autor. E aí eu tive a ideia de fazer esse canal que era de leitura. Na verdade, não é bem contação de história, a gente lê. Tem sempre, assim, alguém com o livro na mão. Pedaços de livro, e tem alguns que são o livro inteiro, quando o livro é pequeno. Principalmente de livros que não estão mais sendo publicados, né? Mas aí eu comecei a fazer uma coisa que é meio youtuber. Assim, meio palhaçada, inclusive. O meu lado bem palhaço. Na verdade, eu não sabia que eu era tão palhaço. Que aí a maioria deles é a partir de cada livro, especificamente, entendeu? Para ser usado em uma coisa que isso é uma coisa que está sendo bem legal, é que está sendo usado para quem dá aula e adota o livro, e aí tem um vídeo... Legal. E o autor fala sobre o livro, entendeu? Coisas relacionadas ao livro, né? E aí, inclusive, eu vou pedir, por favor, para todos que estão aí me vendo, para entrar lá no canal, porque essa coisa do YouTube funciona muito, as pessoas se inscreverem, porque quanto mais gente se inscreve, mais ele aparece para outras pessoas, né? O algoritmo, então, quanto mais gente tiver, divulga mais, né? É isso. Então é só pesquisar Flávio de Souza lá no YouTube que já chega no seu canal. Flávio de Souza, escritor. Que tem Flávio de Souza, tem milhares no Brasil. Mas Flávio de Souza, escritor... sininho e tudo aquilo que o pessoal fala, né, Flávio? Sim, por favor, Obrigado. Já Flávio, além do canal, você quer divulgar mais algum outro contato ou
algum outro projeto que você está desenvolvendo? Aliás, Não, tem alguma coisa aí que no futuro que está vindo? Então, a gente está na pandemia, né? Então, por exemplo, teatro é uma coisa que não está dando para fazer, né? Em São Paulo, ia estrear 2 peças minhas. Eles estavam ensaiando já. Tinha uma que estava assim, faltava 15 dias para estrear. Mas eu continuo escrevendo, né? Então, não sei, um dia vai ser montadas de novo peças minhas. E eu estou tentando fazer uma coisa, na verdade, eu e o Henrique, né? A gente está tentando, acho que faz uns 6 anos, fazer um spin-off do Castelo, que é um programa do Tibi Perônio. Inclusive, já teve praticamente 3 fases completamente diferentes. E aí tem uma assim que está parecendo que agora a gente vai conseguir, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Inclusive, eu e ele, a gente está envelhecendo, né? O tempo passa para todo mundo, Não inclusive parece. para o Tibi Perônio. Então, se não fizer logo, assim, vai chegar uma hora que vai ter que chamar uns atores mais jovens, porque vocês vão estar meio velhinho, o Tibi Perônio. Mas talvez dê certo agora, no ano que vem. Vamos ver. Porque também sempre começa com a TV Cultura deixando a gente fazer ou não, né? Eles participando ou não. De qualquer maneira, assim, tudo que é da TV Cultura pertence, não à TV Cultura, inclusive, é a Fundação Padre Anchieta. É uma fundação que não tem dono, não tem fins lucrativos. E tudo que você faz para a TV Cultura, os direitos são da TV Cultura, né? Então, sempre que eu fiz peça do Castelo, fiz livro, etc., sempre a TV Cultura teve que dar licença para fazer isso, né? Inclusive, algumas coisas eles não deram licença, como, por exemplo, esse programa que a gente está tentando faz tempo, e sempre o problema sempre que a gente chegava uma hora e mudava a direção, mudava a presidência, porque cada vez que muda o presidente, aí vem pessoas diferentes, etc., e pensam de jeito diferente, né? A gente chegou a ser até uma aprovação, por isso que tanto que a gente acabou fazendo até um piloto do programa. Isso assim, na primeira fase, nem sei mais quanto tempo faz que aconteceu isso, tinha sido aprovado, entendeu? Vamos fazer, mas aí acabou não dando tempo. Maravilha. Flávio, eu queria te agradecer muito. Nunca na história desse canal a gente teve uma entrevista tão longa, mas tão gostosa, que parece que tinha muita mais coisa aqui para conversar. E a gente agradece a tua paciência, a sua generosidade, a sua simpatia. Você é um cara que realmente fez parte da nossa infância. Teve uma pessoa no evento, quando eu vou na escola. É engraçado que eu no evento do ano passado que falou isso para você. Só que a pessoa não era tão jovenzinha, e aí você falou, aqui participando da sua infância, o quê, rapaz? Não, então, mas é engraçado que sempre, agora eu estou entrando em aulas virtuais, né? Então sempre as professoras ficam emocionadas, porque eu falo, eu faço um tipo de um show, assim, mostro umas fotos da minha infância, aí falo dos trabalhos e tal, né? E elas ficam emocionadas, porque aí eu conto essas histórias do Mundo da Lua, do Castelo, e aí as professoras falam, você fez parte da minha infância. Mas é engraçado que muitas vezes nessas escolas que eu fui, às vezes tinha criança de 8 anos que falava, você fez parte da minha infância. Eu falei, não, eu estou fazendo, eu espero que eu esteja fazendo. Você é criança ainda, né? É verdade, mas você fez parte da minha infância. Eu acho que eu ouvi a professora falar e aí ele quis falar também. Mas é engraçado. Então vamos mudar então, Flávio, você fez parte da nossa vida, pronto. Tá certo, muito obrigado. Flávio, brigadão mesmo. Sabe que pode sempre contar com a gente aqui do Cubo de Ouro, para sempre. Tá bom, muito obrigado. E muito obrigado a vocês que estão aí, que ficaram vendo a gente falar bobagem aqui. Para todo mundo que assistiu aí, muito obrigado. Os vídeos ficam aqui no Instagram, também irão para o YouTube a partir da próxima semana. Vocês podem ver, rever, que esse papo foi muito legal, muito bacana mesmo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Encerrando aqui.